Sejam bem-vindos à continuação aqui da história do encontro entre São Francisco e Santo Antônio. Na carta, São Francisco chama Santo Antônio de meu bispo. Sabemos que Santo Antônio nunca foi nomeado bispo. Esse nome que São Francisco deu a Santo Antônio de meu bispo é por sua profunda admiração a Santo Antônio e por todos os verdadeiros teólogos e pregadores da Palavra de Deus, aqueles que transmitem a Palavra de Deus e ensinam a todos. Essa carta nos mostra um consentimento, uma ordem de permissão para que Santo Antônio continue ensinando a Sagrada Escritura aos irmãos a quem Deus permitir aprender teologia, o estudo da fé. Teologia, para quem não entendeu, é o estudo da fé. Buscar a sabedoria divina, a sabedoria de Deus. São Francisco diz o que deve mover a vida de todo religioso, bem como de todos os cristãos, nós aqui cristãos. Sim, somos cristãos. Com certeza somos. É a ação da santa oração e devoção, na medida em que nos abrirmos à ação gratuita do Espírito do Senhor. Para poder sabermos se o servo de Deus tem o Espírito do Senhor, para saber se o servo de Deus, nós, temos o Espírito que ressuscitou o nosso Senhor Jesus Cristo, Deus tem que operar boas obras através dessa pessoa. E a quem o ser humano atribui também essa boa obra, porque se eu atribuir as boas obras que eu faço a mim mesmo, estou vivendo segundo a carne. E se eu viver segundo a carne, estou ferrado. Morreu, acabou. Eu tenho, você tem, todos temos que viver segundo o Espírito. Eu vou falar de novo aqui, novamente, uma frase de uma das cartas de São Paulo. Belo exemplo a ser seguido. Exemplo de mudança de vida bem mudado. Que ele diz em uma de suas passagens nas cartas, ele diz que temos que matar o procedimento carnal. Procedimento carnal é não deixar a carne vencer. É o espírito vencer a carne. Porque se a carne vencer o espírito, o pecado vai gerar. E temos que viver o espírito para poder acabar com o pecado. Porque Jesus, a igreja, condena o pecado, mas acolhe o pecador. Então, temos que tentar deixar o pecado de lado para poder conseguir a vida eterna. Porque no céu não entra com pecado não. E acredito. Vamos sofrer aqui para acabar com esse pecado aqui. Aquele que atribui as boas obras a si mesmo, segundo a carne, é inimigo do Espírito. E quem for inimigo do Espírito, eu prefiro acreditar que eu não sou inimigo do Espírito, porque se eu for inimigo do Espírito, o Espírito não está em mim. E se não está em mim, eu não consigo viver. Então, tenho que ser amigo. Temos que ser amigos do Espírito. E quem é esse Espírito? Deus, amigos de Deus. Só conseguiremos viver felizes se formos amigos de Deus. Só sabendo diferenciar, separar a carne do espírito, quem vive a carne para quem vive o espírito, temos que separar. Cortar no meio. Não é com a faca não, cortar, separar. Viver em espírito e deixar a carne lá. Porque a carne não pode vencer o espírito. Aí começa uma luta espiritual, uma luta, eu chamo de luta feia, brava, porque a carne, de vez em quando a carne dá um sacode no cristão, é complicado. Só sabendo diferenciar, separar a carne do espírito, para assim agradecermos a Deus de coração puro.
só conseguimos ter um coração puro. Só conseguimos ter um coração puro se formos instrumentos de Deus, não atribuir as obras de Deus a nós mesmos. Temos que desaparecer, para poder Deus aparecer, para assim brilhar a glória do nosso Deus. Uma passagem aqui interessante, uma das passagens, mas essa daqui também eu não poderia deixar passar, porque em 1228, o Papa Gregório IX esteve presente em uma de suas pregações. Ao ver Santo Antônio pregar, falar, isso lhe causou grande admiração. E assim, para finalizar, o meu muito obrigado para quem assistiu até o fim. Compartilhem essa mensagem de fé. Deixem um beleza aí para me ajudar também, porque quanto mais comentários, mais visualizações, mais beleza, mais o YouTube vai ver que o conteúdo vale a pena passar para mais pessoas. E para encerrar aqui, mais uma vez eu vou falar aqui. Essa carta é inspirada, esse texto aqui é inspirado no encontro entre São Francisco e Santo Antônio. E em alguns trechos que eu achei importante, por ser muito grande e ter muitas explicações também, as partes que eu entendi e compreendi, passei também para vocês, porque assim diz o Senhor: não se deve guardar o que é bom, tem que compartilhar. Não fala exatamente assim em palavras não, mas já deu para entender que tudo que é bom tem que ser compartilhado. Nós compartilhamos cada coisa ruim, cada infelicidade que nós compartilhamos, pois o que é bom também, aí sim temos que compartilhar e muito. E o meu muito obrigado, que o Senhor os acompanhe, todos nós, nos acompanhe sempre. Amém.